Olá, estamos aqui de volta para a nossa palestra número 2, explorando os 5 sentidos da criança. Que Deus abençoe muito a sua vida. E agora nós vamos trabalhar com o tema explorando os 5 sentidos da criança. E para esse tema, eu gostaria de refletir com você sobre uma história bíblica que envolve criança e que não nessa história bíblica, né? Nessa experiência, nós tivemos as crianças e os adultos também sendo explorados, vamos dizer assim, né? Nos seus 5 sentidos. E sabe qual é a história bíblica? Sabe qual foi o fato que aconteceu com Jesus? Que você tem uma criança e você tem envolvido ali com Jesus os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Será que você consegue adivinhar? Abra sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Por conta do nosso horário, que está bem apertado já, eu não vou ler o texto bíblico todo, tá? João capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15. E fala sobre a história da multiplicação. E eu quero destacar para você o versículo 9, que diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Por que eu estou destacando esse texto bíblico? Porque nessa experiência, Jesus, ele estava ensinando, ele estava falando para muitas pessoas. E nessa multidão, tinha crianças também que estavam ali. Então, se Jesus estava ali, tinha questão visual. Jesus estava falando, tinha questão da audição. Mas chega um determinado momento que as pessoas ali estão com fome. E aí aparece esse rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. E esse rapaz, ele entra dentro daquele contexto ali pertinho de Jesus. E ele entrega, né? Você tem a questão do tato aí. Ele entrega aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplica, faz um grande milagre. E aquela multidão toda come. Aquela multidão toda vai usar ali o paladar e o olfato. Então, naquela experiência específica ali da multiplicação dos pães e dos peixes, nós temos os 5 sentidos envolvidos ali. Você pode ter certeza que aquelas crianças que estavam ali, da próxima vez que elas comeram pão, que elas comeram peixe, elas se lembraram de Jesus. Você pode ter certeza, se você tivesse naquela época, pensa aí comigo, se você tivesse naquela época com Jesus e você viu Jesus multiplicando pão e peixe, quando acabasse aquilo dali, a primeira oportunidade que você tivesse, que tivesse pão, que tivesse peixe, o que você ia fazer? Você ia falar assim, eu tive numa reunião em que o meu mestre multiplicou pão e peixe. Da próxima vez que você comesse o peixe ou que você comesse pão, você ia se lembrar daquela experiência. Talvez o cheiro do peixe, o cheirinho do pão, o gosto do pão, passasse a te lembrar Jesus. Sabe por quê? Porque você teve uma experiência com ele. Enquanto você comia o pão, enquanto você comia o peixe, enquanto você sentiu o cheiro daquela comida, aquilo te lembrou Jesus. Então, quando a gente fala em explorar os 5 sentidos da criança, é para quê? É para você não ficar fixado só na questão visual. Porque às vezes a gente tem muitos líderes de criança que se preocupam assim, o visual. Mas às vezes nunca inseriu uma questão ligada ao paladar na ministração. Nunca inseriu uma questão ligada ao olfato ou uma questão específica ligada à audição. Você sabia que a gente tem uma pirâmide da aprendizagem? E tem, por exemplo, alguns estudos que dizem o seguinte: aquilo que você lê, você aprende, né? Você capta 10%, se você apenas está lendo sobre algo. Se você está lendo e está ouvindo, você capta 20%, já aumenta um pouquinho. Se você estiver vendo, aquilo dali já vai captar 30%. Se você estiver vendo e ouvindo ao mesmo tempo, você já vai captar 50%.
Então, olha a importância aí de ter o visual para a criança, né? Se você está falando e a criança está vendo alguma coisa, né? Ela está ouvindo, mas ela também está vendo, ela vai captar 50%. Agora, se você, além de ver, se você interage com a criança, se você pergunta, ela vai dar respostas, ela vai interagir, vai ter algum tipo de debate sobre aquele assunto ali, isso aumenta a taxa para 70%. Se a criança vai, de alguma maneira, praticar aquilo dali, isso aumenta a aprendizagem dela para 80%. E se ela vai ensinar a outros sobre aquilo dali, a aprendizagem ela aumenta para 95%. O que eu quero enfatizar agora nessa palestra de Explorando os 5 Sentidos? Existe uma ministração que é a chamada ministração passiva. E existe a ministração com crianças que é chamada ministração ativa. Anote isso. Ministração passiva e ministração ativa. O que é o ideal? O ideal é que eu tenha uma ministração ativa. Ativa no sentido de quê? De que a criança vai participar daquela ministração. O que seria uma ministração passiva? A ministração passiva é aquela ministração que a criança entra e ela vai assistir algo. Ela está ali passiva, ela não interage. Alguém vai contar uma história bíblica para ela. Ela está ali, passiva. Então, a aprendizagem passiva é aquela em que a criança ela só recebe a informação. Seja através de um visual, seja ouvindo, seja vendo, mas ela está passiva, ela não participa. Quando a gente trabalha com criança, o ideal é que a ministração com criança ela não seja passiva, mas que a ministração com criança ela seja ativa. E o que é a ministração ativa? É a ministração que a criança participa. Ela se envolve, ela produz, ela responde, ela debate, ela pergunta, ela toca, ela sente, ela come, ela é participativa. Então, crie uma ministração ativa, uma ministração que a criança se envolva. Por isso, a importância de você explorar os 5 sentidos da criança. Quanto mais sentidos estiverem envolvidos ali na sua ministração, mais fácil ficará a aprendizagem dessa criança. Isso serve para a escola, sabe? Isso serve para a ministração com crianças. Então, eu estava conversando com uma amiga minha que é missionária, e ela ia dar um treinamento numa escola, e ela é lá de Moçambique, ela pode estar até aqui na live aqui com a gente. E lá na escola, eles estavam precisando de ideias, de recursos. Então, uma coisa, por exemplo, é você ensinar continha de somar para a criança, e você vai para o quadro e você só escreve. Outra coisa é, por exemplo, lá no contexto dela, lá em Moçambique, estava na época de manga. Então, o que eu falei com ela? As crianças gostam de manga? Está na época de manga? Elas têm dificuldade de olhar para o quadro e entender aquela conta ali? Leva manga para a sala de aula. Leva manga. As crianças, elas estão acostumadas com aquilo dali, a estação da manga. Leva um cesto de mangas. Você vai ensinar conta para ela. Pega aquele cesto, pergunta às crianças, vamos contar quantas mangas tem aqui. Você faz, enfim. Então, isso que eu estou falando com você não serve só para o trabalho dentro da igreja, dentro do evangelismo. Até na escola você pode utilizar recursos assim, tá bom? Então, eu quero começar mostrando para vocês algumas coisas, né? Então, quero mostrar para vocês alguns visuais. Primeiro, a questão visual, que vai trabalhar recursos em que você vai trabalhar a visão e vai trabalhar a audição, né? Então, que tipos de recursos você tem que trabalha com visão e com audição? Primeiro que eu quero mostrar para vocês, que é muito conhecido aqui, são esses materiais que a gente tem, que é em forma de cartaz. Esse daqui é da APEC. Você, se trabalha com criança, você certamente conhece o material da APEC, tá bom? Eu estou aqui, gente, não estou aqui assim, eu não tenho contato nenhum com o pessoal da APEC, mas eu estou dando para vocês porque são materiais que eu compro, que são importantes para mim. Então, eu estou dando a dica para você. Por quê? Porque tem gente aqui que está iniciando no Ministério Infantil, que talvez nunca tenha ouvido falar da APEC.
que é esse projeto, né, que trabalha com a evangelização de crianças. Então, se você for no site da APEC, você vai encontrar muitos materiais como esse, que trabalha principalmente o quê? Com cartazes, né? Então, você recebe, na verdade, aqui, uma ministração aqui, né? Você tem tudo aqui para você poder fazer a ministração e você tem cartazes assim. É uma maneira, um visual. Uma outra forma, além desses cartazes assim, né, que são comuns, é você trabalhar com a criança com visual em EVA. Então, eu trouxe um visual aqui para você ter uma ideia, que é esse visual aqui, que é do leproso, é um dos visuais que a gente tem para a ministração da história de Naamã. Como que eu fiz esse visual? Eu fiz esse visual aqui de um curso que tem de EVA com a tia Kelly, né? Não sei nem se a tia Kelly está aí, não conheço a tia Kelly pessoalmente, não tem nenhum envolvimento com ela, gente. Mas aquilo que foi bom para mim, eu quero passar para vocês. Então, se você procurar na internet lá, cursos da tia Kelly, normalmente são cursos bem acessíveis, R$20, normalmente R$10, R$20, e ela te dá uma série de moldes. Então, esse daqui eu fiz no curso da tia Kelly, que eu fiz com molde. Recebi o molde e aí eu fiz a história toda de Naamã, aqui com EVA. Então, aqui é muito interessante porque aqui você tem o leproso. Eu já usei essa ministração aqui também para Jesus curando o leproso, né? Então, já usei em outra ministração. Aqui você tem o leproso. Quando a gente dá Naamã, a gente coloca aqui um paninho para ser o rio e a gente vai mergulhando Naamã 7 vezes no rio, né? Então, você mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e na 7ª vez, lá embaixo, você vira. E aí, olha só que interessante, o visual aqui tá ele curado. Então, a gente faz o quê? A gente mostra ele assim, ó, e aí 6. Na 7ª vez, você vira, olha, Naamã ficou curado, as crianças amam. Isso aqui é o quê? É recurso em EVA que você faz. É um outro tipo, cartaz é um tipo, EVA é outro tipo que trabalha também com a visão. Um outro tipo, me dá só aquele dali. Um outro tipo que você tem para trabalhar a visão é esse daqui, que é o flanelógrafo, né? Então, é um outro recurso que a gente tem no trabalho com crianças e aí você pode usar o flanelógrafo, né? Para você colocar aqui e você ministrar para a criança. O que é o ideal? O ideal é que você entre na diversidade. Um dia você vai usar o cartaz. Na outra semana você vai usar um visual em EVA. Na outra semana você vai usar o flanelógrafo. E aí assim, o que acontece? A criança, ela cria aquela expectativa. Ela não sabe como que você vai fazer. Aí, além de cartaz, EVA, flanelógrafo, você pode ministrar através também o quê? De fantoche, né? Esse aqui é um fantochezinho de pinguim. Você pode criar uma historinha com fantoches e contar a história através de fantoches. É uma outra maneira que você tem. Outra maneira que você tem de contar a história é através de aventais. Eu gosto muito de aventais, eu uso muitos aventais no Semente de Vida. Esse daqui, eu comprei esse avental aqui e ele fala sobre, aqui ó, Jesus no barco, tem tempestade aqui, aí tem os bonequinhos aqui que você vai colocando, que podem ser os discípulos no barco. É uma maneira de contar também a história, através do quê? De avental. Esse avental que eu estou usando aqui, que eu comprei também numa feira que eu fui em São Paulo, ele tem até aqui as coresinhas do planinho da salvação, que você pode contar. Então, qual é a ideia? O que normalmente a gente faz lá no Semente de Vida? A gente faz uma diversidade de ministrações. Não é sempre o flanelógrafo, não é sempre o EVA. A ideia é o quê? É que a cada semana eu vá mudando, utilizando coisas diferentes. Então, um dia eu uso EVA, outro dia eu uso flanelógrafo, outro dia eu conto a ministração a partir de um avental, eu monto um avental para poder fazer a ministração para eles. Isso tudo é o quê? É visual. Uma outra dica que eu queria dar para vocês, gente, que abençoa a minha vida, além dos materiais da PEC, além dos cursinhos da tia Kelly, um outro grupo que abençoa muito a minha vida, também não tenho contato nenhum, tá, gente? Estou fazendo propaganda aqui, é porque abençoa a minha vida, pode abençoar a vida de vocês, mas também não tenho conhecimento nenhum.
é o quê? A AB Visuais. AB Visuais. Se você entrar na internet e colocar lá AB Visuais, eles têm muita coisa para criança, muitos recursos para criança. E eu compro muito deles também. Os recursos são excelentes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse daqui foi um recurso que eu comprei, que tem lá, da AB Visuais, que é essa ovelhinha aqui, ó. Olha que gracinha. E você pode contar a história aqui, ó. Aqui você tem a história, ó, do pastor e da ovelhinha perdida. E aí você conta a história da ovelhinha perdida aqui, ó, através desse recurso aqui. Então, é uma forma diferente, entende? Então, assim como esse recurso aqui, tem muitos outros recursos na AB Visuais. Eu trouxe 2 que eu tenho vários. Então, vale a pena, se você tem recurso para investir, vale a pena você investir em recursos na AB Visual. Outra ministração que eles têm, gente, é essa daqui, que é excelente, que são os grafites, os lápis que contam histórias da AB Visuais. Aqui, gente, é para contar o plano da salvação para a criança. Normalmente, a gente vê o plano da salvação naquelas cores, né? Você tem a cor... Você tem o preto, né, do pecado, você tem o vermelho do sangue de Jesus, o branco da santidade, o verde do crescimento. Você conta através das 4 cores. Mas esse recurso aqui é um recurso que você tem o plano da salvação através da história dos grafites. É muito interessante. Eu, infelizmente, por conta do tempo, eu não tenho como parar para poder contar para vocês aqui. Então, eu estou dando a dica da onde você pode achar recursos diferentes. Uma outra maneira de você ministrar para a criança é através do dado. Esse daqui, eu acho assim, muito interessante que você tenha um dado. Esse daqui meu, ele é inflável. E ele tem esse espaço aqui que eu vou colocando as folhinhas diferentes de acordo com a ministração. Mas, se você não tiver como comprar, porque esse aqui eu não comprei aqui no Brasil. Se você não tiver como comprar esse daqui... mas pela internet você consegue, mas se não tiver facilidade, o que você pode fazer? Pega uma caixa de papelão, uma caixa quadrada de papelão, encapa ela. E aí, na verdade, o dado é o quê? A ministração através do dado. Cada lado do dado, você vai colocar uma figura da história que você está contando. Esse dado aqui conta a história de José. Então, você olhar aqui, ó, aqui é José no poço. Aqui são os irmãos quando eles rasgam as vestes de José. Aí tem aqui quando José ganha a veste dele. Aí tem aqui José como escravo. E aqui tem José já como provedor, já como governador. E José perdoando os irmãos, que está aqui. Como que acontece a ministração através do dado? Você pode fazer isso com caixa de papelão, você pode fazer isso com caixa de isopor, você pode fazer isso com EVA, aquele EVA grossinho, que às vezes tem de criança, que bota no chão. Você pode juntar aquele EVA em forma de dado e você pode colar uma parte da ministração, dividir a ministração em 6 figuras. A ideia do dado é você dividir a ministração em 6 figuras. Então, você vai contando, através do dado, você vai contando a história, a sua ministração. Depois, no final, o que acontece? Você não vai usar só o visual e a audição, você vai usar o tato também. Por quê? Porque você vai jogar o dado e você vai pedir para a criança contar a parte que caiu. Então, fala assim, fulano, vem cá, joga o dado. Aí ele joga o dado. Aí joga o dado. Qual cena que caiu? Caiu essa cena aqui. O que essa cena significa? Essa cena aí, tia, é quando José perdoou os seus irmãos. Muito bem. E será que você precisa perdoar alguém também? Sempre fazendo a aplicação para a vida da criança. Então, agora vamos jogar de novo o dado. Aí você joga o dado. Caiu o quê? Caiu aqui. José foi escravo no Egito. Algumas coisas aconteceram com José que eram muito ruins. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Deus estava com José. A Bíblia diz que Deus estava com José quando ele estava na prisão. Deus está com você na situação mais difícil da sua vida. Você vai aplicando para a vida da criança. Então, ministração através do dado também é um outro tipo de visual que a gente tem. Uma outra maneira que a gente tem é através da caixa. Então, vou pedir a caixa aqui. Quem trabalha com ministério infantil, gente,
tem que ter caixa, né? Caixa de diferentes maneiras. Essa caixa aqui, gente, ela já está bem velhinha, porque eu já usei ela para um monte de coisa. Que é uma caixa que eu fiz em forma de porta. Porque normalmente eu coloco um visual aqui dentro. E aí eu falo com as crianças, ó, eu forrei ela toda de preto por dentro. E aí eu falo com as crianças, quem sabe a história de hoje? Quem consegue ver? Aí a criança vai lá, tenta ver sobre o que é. E a criança não consegue, porque ela está toda encapada de EVA preto por dentro. Então, o que acontece? Ela vai despertando a curiosidade, ela vai despertando o tato também. Por quê? Porque eu coloco isso daqui e ela vai tentar ver pelo buraquinho qual é a história. Então, isso aqui é uma caixa, gente. Isso aqui foi feito com EVA. Então, você precisa ter também uma caixa. Aí, no caso aqui, esse daqui tem o quê? Aqui eu tenho um bonequinho, ó. Aqui foi quando eu fiz o cego Bartimeu. Então, eu faço aqui a ministração com o cego. Aí, Jesus foi lá, curou o cego. Aí, eu viro assim, correndo, ó. Aqui ele já está vendo. Então, esse daqui é um outro recurso. Aqui, esse Jesus aqui eu fiz com rolinho de papel higiênico, rolinho de papel toalha. Então, ó, forrei com EVA e fiz aqui, ó, aqui o bonequinho de Jesus, aqui é a filha do faraó, isso aqui foi para a história de Moisés, né? Então, eu fiz aqui tudo com rolinho de papel higiênico. Qual é a ideia? A ideia é que tenha diversidade. Então, um dia a sua ministração vai ter EVA, no outro dia vai ter um flanelógrafo, no outro dia vai ter uma caixa, no outro dia vai ter um dado. Entende? Você desperta o interesse da criança. Ela nunca sabe como você vai contar aquela história. Então, eu dei para vocês aqui, fantoche, algumas maneiras do visual. Agora, quando você conta, você está usando o visual e, óbvio, a audição. No momento do louvor, você está, né, usando a questão da audição com a criança. Quando você conta a história, você está usando a audição. Mas também é muito legal quando você tem alguma ministração que você usa especificamente ou enfatiza a audição. E como que você pode fazer isso? Tem a venda, por exemplo. Aqui eu tenho uma venda. É sempre muito bom. De vez em quando eu uso a venda nos olhos. E a ideia é o quê? A ideia é que você tape os olhos da criança. Uma vez, quando eu ministrei sobre o cego, né, que eu ministrei sobre Bartimeu, o que eu fiz? Eu fiz um tapa-olho para cada criança. Eu fiz lá que eu tinha lá no Semente de Vida. E aí eu comecei a ministração e falei, vocês têm que botar esse tapa-olho, porque hoje vocês não vão ver o que tia Érica vai fazer. Hoje vocês vão ouvir. Então eu estava atiçando, né? Fortalecendo a questão da audição. Então eu coloquei a venda e falei assim, como que é ser cego? Como que é você não enxergar? Olha, tia Érica vai fazer um barulho aqui e eu quero saber se vocês conseguem perceber que barulho é esse. E aí o que eu fazia? Eu pegava e eu fazia um barulho, botava uma caneca, botava uma moedinha na caneca e falava, que barulho é esse? Será que você consegue perceber? Quer dizer, esse é um tipo de ministração que eu estou enfatizando o quê? A audição. E eu estou fazendo isso só por fazer? Não, eu estou fazendo isso porque eu vou ministrar sobre o cego. Ou eu estou fazendo isso e depois no final eu já fiz uma ministração que eu falava sobre ouvir a voz de Deus. E aí sabe como que eu fazia? Bota todo mundo cego. Bota todo mundo com a venda nos olhos. Aí eu vou falar assim, eu quero saber quem é capaz de reconhecer esse som que eu estou fazendo. Aí eu boto uma moedinha na caneca e faço assim. Você consegue saber que som é esse? Aí alguém fala lá, moedinha na caneca. Acertou, muito bem. Quem não conseguiu reconhecer? Aí as crianças levantam a mão, quem não conseguiu. Aí depois eu boto outra coisa. Eu pego um chinelo, bato com o chinelo no chão. Que som é esse, gente? Aí a criança vai dizer, é o chinelo no chão, tia. E eles estão com os olhos vendados. Eu estou enfatizando o quê? A audição. E depois disso, o que eu faço? Eu faço que assim como eles reconheceram alguns sons, eles também precisam reconhecer a voz de Deus. Será que você está reconhecendo a voz de Deus? Ou não?
Só que quando eu falo de reconhecer a voz de Deus, o que eu faço? Eu faço uma ministração antes que tenha a ver com som, que tenha a ver com audição, para que ele entenda que ele precisa ouvir a voz de Deus. E aí eu enfatizo a questão da audição, entende? Então, é um recurso. Um outro recurso que a gente tem, que é muito bom, eu não sei se você conhece, é essa lata aqui. Eu comprei essa lata, ela é fácil de fazer. Aqui você tem uma lata normal, né? Aqui você tem colado um EVA lá embaixo. Aqui você tem a lata encapada, toda aqui, com EVA, com tecido, para poder dar um abafar. E aqui você tem essa molinha aqui. O que acontece? Essa lata, ela imita o som da tempestade. Então, às vezes, eu utilizo essa lata como microfone. Já cansei de utilizar como microfone essa lata. E essa lata imita o som da tempestade. Então, se você fizer assim, ó, não sei se vai dar para você perceber aí, você vai ver o som de tempestade quando você balança ela. É um som de tempestade certinho. E se você bater com isso daqui no chão, fica como se fosse um raio. Isso aqui dá para você usar em várias ministrações que tem a ver com tempestade. Então, Jonas, Jesus acalma a tempestade. Tem a ver com chuva, com tempestade? Ó. Você vai batendo e aí você vai conseguir imitar o som da tempestade e aí você ativa a questão da audição da criança. Então, é um recurso muito interessante, esse da lata da tempestade também, que você pode comprar ou pode fazer. Agora, com relação ao olfato, tudo aquilo que é ligado ao paladar vai ser ligado ao olfato também. Uma coisa muito interessante que eu fiz lá no Semente de Vida, que você pode fazer também, foi o quê? Eu ministrei sobre a Bíblia. E aí eu coloquei várias Bíblias diferentes. Bíblia grande, Bíblia pequena, né? Bíblia à prova d'água, Bíblia que sai fogo. Eu coloquei várias Bíblias. E aí eu fiz esse pergaminho aqui também. E eu falei para as crianças o quê? Que antigamente a Bíblia era assim. Ela era escrita em pergaminho. Aí como que eu fiz isso daqui? Eu peguei a folha de A4. Você coloca a folha de A4 no café, sem açúcar, sem nada, para depois não dar formiga. Você faz o café bem forte, sem açúcar. Você pega a folha de A4, você coloca naquele café. A folha vai ficar sujinha, assim. Você bota para secar. Aí, quando secar, ela vai ficar assim, parecendo papel envelhecido. E tem o cheirinho de café. E aí, você vai pegar o fósforo, o fogo, e você vai queimar as pontinhas aqui com fogo. E depois você escreve com canetinha. Fica assim e fica com cheirinho de café. O que eu fiz nesse dia da ministração? Quando eu estava falando sobre a Bíblia, eu mostrei as diferentes Bíblias para eles, e aí mostrei esse pergaminho e falei assim, que cheirinho que tem? Quem sabe como é que a tia Érica fez esse pergaminho? Aí eles falaram, tia, cheiro de café, cheiro de café. Eu estava, né, colocando aqui o olfato deles. E aí eu falei com eles assim, da próxima vez que vocês tomarem um cafezinho, da próxima vez que vocês tomarem café na sua casa, você vai se lembrar da palavra de Deus. Você vai se lembrar da Bíblia e você vai até falar na sua casa que você ganhou um pergaminho de café, porque eu fiz um pergaminho para cada um deles. Então, isso é o quê? Eu estou incentivando, atiçando o olfato e fazendo com que aquela criança, da próxima vez que ela tomar um café, ela vai se lembrar da palavra de Deus, por exemplo, né? Uma outra ministração assim muito interessante que a gente tem, que pega todos os sentidos da criança, que eu não sei se você já viu, mas tem na internet, você acha no YouTube. Eu já fiz, gente, e as crianças amaram. É o bolo do fruto do Espírito. Então, como que você vai fazer essa ministração? Essa ministração usa os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Você prepara uma mesa, você já prepara um bolo pronto, já tem um bolo de chocolate já pronto que você vai levar naquele dia. Só que
além do bolo pronto, você vai levar os ingredientes para fazer um bolo na hora. E você vai falar que o bolo que você vai fazer é o bolo do fruto do Espírito. E você precisa colocar os ingredientes. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar cada ingrediente um fruto do Espírito. Isso daqui, alguns desses aqui eu montei. Outros você já tem na internet para poder pegar. Então, aqui, por exemplo, tem o açúcar. O bolo leva açúcar? Leva. Aqui açúcar é o quê? Alegria. Aí você pega um pote bem grande. Vamos colocar nesse bolo, gente. O bolo leva açúcar. Açúcar é o quê, crianças? Alegria. Elas vão dizer. Então, vamos colocar dose de alegria aqui. Aí você coloca o açúcar ali naquele recipiente. Alegria, fruto do Espírito. Aí você vai explicar o que é alegria, fruto do Espírito. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de farinha. Farinha de trigo é o que, gente? Domínio próprio, a farinha de trigo. Essa imagem, gente, você acha no Google, na internet. Você bota lá, farinha domínio próprio. Vai achar em imagens isso daqui. Aí o que eu fiz? Eu imprimi no papel adesivo e colei no EVA. E fiz aqui uma alcinha. Então, isso aqui é papel adesivo colado no EVA. Coisa simples. Entrou na internet, olhou a figura, imprimiu no papel adesivo, colou no EVA, seu visual está pronto. Então, domínio próprio. Tá aqui, ó. Bota lá a farinha. Domínio próprio. Aí você explica o que é domínio próprio. Esse daqui, o que eu fiz? Eu peguei uma imagem de fermento na internet e aí eu fui lá e colei, imprimi e depois eu colei uma palavrinha amor aqui em cima com papel adesivo. Ficou o fermento do amor, porque amor é aquilo que faz crescer, amor é o que dá sentido à nossa vida. Aí você vai colocar lá, fruto do Espírito, amor. Aqui, ó, chocolate, paz. Aí você coloca o chocolate. Qual é a ideia? A ideia é que as crianças, elas vão vendo os ingredientes, elas vão sentindo o cheiro dos ingredientes ali que você está fazendo. E ela está aprendendo. Chocolate é o que, crianças? Paz. Então, ela sabe disso. Manteiga, delicadeza, manteiga. Aqui, o que eu fiz aqui, gente? Imprimi uma foto do leite. Imprimi uma foto do leite. Depois eu fui lá e escrevi num papel adesivo, bondade. Colei por cima. E aqui ficou o leite da bondade. E aí, coloca o leite. Aqui é o que as crianças... Tem esse daqui, ó, o óleo. Fidelidade. Vai anotando aí, ó. Óleo, fidelidade. Aí tem, gente, a paciência, que é o ovo. O ovo é a paciência. É muito interessante, porque normalmente quando a gente faz bolo, a gente usa 2, 3 ovos, né? Aí eu falo assim, agora a gente vai usar um ingrediente muito especial, que é paciência. Aí eu cortei aqui a EVA, colei e escrevi paciência. Vamos colocar paciência nesse bolo, gente, que a gente precisa de paciência. Aí quebra o ovo com as crianças ali, elas amam. Vamos colocar paciência. Aí você fala assim, mas eu acho que um ovo só, gente, é muito pouca paciência. Eu acho que o mundo, as pessoas estão precisando de mais paciência. Vamos colocar mais paciência, gente? Pega outro ovo lá, vamos colocar mais paciência. Aí você pergunta, quem aqui está precisando de paciência? As crianças falam, eu. Então vamos colocar mais paciência. Pega outra paciência, gente, e quebra outro ovo. Enfim, você vai fazer aquele bolo ali. No final, você vai falar assim, agora eu vou levar esse daqui para botar no forno. Aí você bota no forno e você traz o bolo já pronto. E aí você vai enfeitar o bolo. Você vai enfeitar com mansidão, com confete. E aí você tem pronto ali. Essa ministração é uma ministração que normalmente demora muito. Ela gira em torno aí de meia hora com as crianças ali, fazendo esse bolo. E a cada ingrediente você para e você vai falar do fruto do Espírito. E aí no final, o que as crianças vão fazer? Comer o bolo. E elas vão comer o bolo do fruto do Espírito. Gente, quando eu fiz essa ministração no Semente de Vida, depois eu recebi vários vídeos de crianças pedindo para a mãe fazer bolo em casa e elas me mandavam o vídeo. Tia Érica, aqui, ó, tô botando a paciência. E elas quebravam o ovo. Tia Érica, tô botando a paz, o chocolate. Foi muito divertido. E as crianças aprenderam. E é uma ministração que você utiliza os 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato.
As crianças estão completamente envolvidas. É uma ministração que lembra muito o quê? Que a gente viu no início? Os 5 pães e 2 peixinhos, né? Que foi aquela ministração ali que também os 5 sentidos estavam envolvidos. E para a gente terminar, porque nosso horário está muito apertado, né? Nosso horário está muito apertado. Eu quero falar para vocês de uma outra ministração que eu fiz, que envolve também os 7 sentidos das crianças e que foi muito boa. Uma ministração excelente que eu fiz. Anota aí, gente. Anota aí. Os 7 eu sou do livro de João. O Evangelho de João fala dos 7 eu sou. Eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo e eu sou o bom pastor. Os 7 eu sou. Como que eu fiz essa ministração? Não deu para eu trazer aqui porque ela é muito grande, mas eu vou falar com você e você vai anotando aí. Eu fiz com as crianças um percurso com as crianças. E eu fiz vários pontos que eles tinham que parar. E eles iam aprender os 7 eu sou do livro de João, 7 coisas que Jesus é. Então eu peguei as crianças, eu fiz num espaço grande. Mas se você não tiver um espaço grande, Érica, eu só tenho uma sala. Não tem problema, faz na sala. Faz 7 ambientes diferentes na sua sala. Como que é? Eu botei um TNT preto no chão, assim. Coloquei adesivo branco, assim, como se fosse fita. Adesivo fazendo um caminho. Eu comecei com as crianças assim. Olha, o primeiro eu sou que a Bíblia diz, que Jesus falou é que eu sou o caminho. Vamos aqui, passa por esse caminho, crianças. As crianças passavam pelo caminho. Aí eu parava com elas ali. Elas sentavam em frente ao caminho e eu ia explicar para elas o que significa quando Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é o único que pode nos levar a Deus. Jesus é o único caminho, não tem outra coisa. Eu explicando para a criança, eu sou o caminho. Mas, criança, vamos levantar agora, porque tem outra coisa que Jesus falou que ele era. Aí eu vou andando com as crianças, tinha uma mesa com um pote, com pãozinho cortado, pequenininho, pãozinho. Estava dentro de um pote, estava tapado. As crianças não sabiam o que tinha ali. Aí eu ia e falava assim, gente, aqui tem uma outra coisa que Jesus falou que ele era. Será que vocês sabem o que é? Aí eles falam, eu sou a água viva. Eu falei assim, não é água. O que será que é? Aí fala lá, eu sou o pão da vida. Aí eu abro ali, pego aquela bandeja com pão e falo, Jesus é o pão da vida. Aí tem o pão cortadinho, o que eu faço? Pega cada criança, eles vão pegar o pão, eles vão comer o pão. Por quê? Porque a gente está explorando os 5 sentidos da criança. Então, eles vão comer o pão. Aí, depois que eles comem o pão, ali, pequenininho, como um pãozinho de ceia, eles pegam. Agora, vamos sentar aqui que eu quero falar com vocês 2 minutinhos sobre o que significa Jesus ser o pão da vida. E aí, eu ministro para eles. Vamos embora, criança, para o nosso percurso? Levanta. Aí, eles vão para uma outra mesinha, onde eu fiz uma maquetezinha bem simples, gente, de um túmulo. Um túmulozinho com papel pedra. Não tem aquele papel pedra? Eu botei papel pedra assim, botei uma pedrinha na frente e falei, esse daqui foi quando Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aí eu falei que ele falou isso naquele contexto da história de Lázaro. Aí eu conto a história para eles ali e tal. Eu falei, Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a vida, Jesus venceu a morte. Aí eu falo para eles ali. Perceba o quê? Que em cada ponto eu estou usando uma técnica diferente. Na primeira, eles pisaram no caminho. Depois eles pararam, eles comeram o pão. Agora eles estão vendo uma maquete, eu sou a ressurreição e a vida. Passou por ali, o que eu fiz? Agora vocês vão ter que passar por aqui. Eu fiz uma porta com cano. Não tem cano, gente, canozinho assim. Eu fiz uma portinha com o cano e botei um EVA grossinho como se fosse uma porta. E aí eu coloquei no chão. E eu falei assim, agora vocês vão passar por essa porta. Todo mundo tem que passar pela porta. As crianças amaram. Eles abriam assim, ó, passa pela porta. E uns passavam abaixadinho, porque eram maiores, né? Outros iam passando pela porta. Todo mundo passou pela porta. Agora senta aqui. Aí eles sentaram. Foi quando Jesus disse, eu sou a porta. O que isso significa? Aí eu sento com eles e falo com eles. A criança não fica entediada, porque ela está se movimentando, ela está fazendo cada hora uma coisa. Eu sou a porta. Aí depois, o que acontece? Tinha uma outra mesinha com um potinho que tinha o que ali? Uva.
Uva, porque eu ia falar o que com as crianças? Eu sou a videira verdadeira, que Jesus falou. Aí eu pego aquele potinho que está com uva, falo, vamos comer uma uva? Quem gosta de uva? Eu gosto, então come. Aí come uma uva, come outra uva, tá ali dando a uva para as crianças. E aí depois eu vou falar que Jesus, eu sou a videira verdadeira. Depois passou rapidinho, eu sou a luz do mundo. Aí na luz do mundo eu tinha um recurso em EVA, uma lâmpada, assim. E aí eu aproveitei e fiz a memorização de versículo, nesse versículo que fala eu sou a luz do mundo. E aí eu fiz a memorização de versículo ali dentro da ministração. E por fim, eu sou o bom pastor. O que eu fiz? Eu peguei, fiz uma ovelhinha assim, de EVA com isopor, que as crianças podiam botar a carinha dentro para bater foto. Então, era um buraquinho assim, no lugar da carinha da ovelha, era um buraquinho. E as crianças iam ali e batiam foto e falava assim, Jesus falou, eu sou o bom pastor, então nós somos ovelhas. O que aconteceu com essa ministração? As crianças amaram, elas usaram os 5 sentidos nessa ministração. Foi uma ministração também que durou aí umas meia hora, pelo menos, né? Meia hora, 40 minutos a ministração, mas não ficou cansativo. Por quê? Porque as crianças, elas iam parando e elas iam colocando. Então, assim, eu trouxe, gente, muitos outros recursos aqui, mas eu não tenho condição, por conta do tempo, de explicar para vocês e de mostrar para vocês. Quem sabe num próximo treinamento, mas tem muitos outros aqui que falam sobre os 5 sentidos, mas a gente está realmente com o tempo muito apertado. Mas eu não queria deixar de mostrar para vocês um recurso visual que é muito importante e que você pode ter aí, pode fazer na sua igreja aí, ou no seu trabalho missionário, que é o quê? A Bíblia. Essa Bíblia que está aqui atrás, eu fiz essa Bíblia gigante, ela é feita de isopor, então ela é bem leve, muito leve. Ela é feita de isopor como se fosse uma estante e dentro eu coloquei todos os livros da Bíblia. Vou mostrar para vocês aqui. Ela é fácil de carregar, ela é bem leve, tá? Bem leve, porque ela é toda feita de isopor. E aí o que acontece? Por dentro, gente, ela tem os livros da Bíblia por dentro. Eu vou pegar aqui para vocês, né? Só para vocês darem uma olhada. Cada livro foi feito assim, encapado com EVA, e é, na verdade, uma caixa. Por que é uma caixa? Porque aqui dentro eu coloco a ministração às vezes que eu quero. Hoje nós vamos falar no livro de Gênesis, por exemplo. Aí aqui dentro eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Eu olho e falo assim, olha a dica, gente, da história de hoje. A dica é essa daqui, gente, olha. Que história que eu vou contar? Ah, tia, você vai contar a história de Adão e Eva. Então, aqui você pode colocar aqui dentro aquilo que você vai ministrar. E aí você pede à criança, fala assim, vai lá na Bíblia gigante, pega o livro de Gênesis, pega o livro de Êxodo, pega o livro lá de Daniel, abre lá, o que tem? A criança vai abrir, vai saber. Então, depois, gente, a gente pode fazer um outro treinamento ensinando a fazer esses recursos. Agora, Érica, olha, eu não consigo não. Esse negócio não dá para mim, esse negócio está muito grande. Eu quero mostrar para vocês aqui, essa daqui em tamanho mini. Essa aqui foi uma caixa, é uma caixa que eu uso para recurso. E aí tem uma amiga que foi ministrar para criança, né? Uma grande amiga, e ela fez. E aí, olha só, aqui ó, tá pequenininho, olha lá. Vocês estão conseguindo ver? Aqui tá pequenininho, ó, os livros da Bíblia. E sabe como que ela fez, gente? Com isopor. Olha aqui. Bem simples, bem fácil. Você pode fazer com isopor, você pode fazer com caixa de fósforo, né? Encapar a caixa de fósforo. Você pode fazer aqui, ó. Vários, gente, pedacinho de isopor cortado, tá vendo? Pedacinho de isopor que encapou tudo junto, ó, e colocou aqui. E aí você coloca aqui, fica essa estante de livros da Bíblia e fica muito interessante, muito bonito para a criança poder ver. É uma coisa fácil, ó, de fazer, que você pode fazer, ó,
tá bom? Depois a gente pode ter um outro treinamento ensinando a fazer todas essas coisas, tá bom? Gente, enfim, eu não tenho mais como mostrar as outras coisas que eu trouxe aqui, tá bom? Por conta do nosso tempo mesmo. Mas eu espero que você tenha sido, assim, despertado através dessa palestra para a importância de você estar usando a diversidade, sabe? Um dia você vai usar flanelógrafo, outro dia você vai usar EVA, outro dia você vai ministrar através do dado, outro dia você vai ministrar através da Bíblia, com dicas, outro dia você vai usar um recurso da APEC, outro dia você vai usar um recurso da AB Visuais, outro dia você vai colocar venda nos olhos, outro dia você vai levar uma coisa de comer, enfim. A criança, ela sabe que ela vai ser ministrada, mas ela não sabe como. Tem um elemento surpresa, ela não sabe como que você vai fazer. Agora, fazer sempre a mesma coisa torna previsível e, às vezes, entediante para a criança. Então, assim, eu quero que essa palestra simplesmente, assim, desperte você, sabe? Desperte você para falar assim, ai, eu acho que eu vou inserir alguma coisa aqui ligada ao olfato, vou inserir alguma coisa ligada ao paladar nessa ministração, tá bom? E sempre procurando interagir com a criança. Que Deus te abençoe muito, que essa palestra tenha te ajudado. A gente